Bom, pessoal, no vídeo de hoje vou estar apresentando aí algumas ferramentas que auxiliam o programador no dia a dia, né? Às vezes, grande parte do tempo de uma programação é feita com códigos repetitivos, né? Ou códigos simplórios, como o de um CRUD. Algumas ferramentas, algumas linguagens já vêm trabalhando para facilitar esse tipo de código, né? Que demanda de mais tempo do programador do que de raciocínio dele propriamente dito, né, de habilidades do próprio programador. A Microsoft com o .NET vem trabalhando muito com o F-Core para facilitar esse code. Ela já implementa o repository ali para você, né, de forma mais automática, para simplesmente, e você já cria um model e dela já cria um controller com as 4 operações básicas do CRUD, né. Na verdade, ele cria 5 rotas, né, que é o de listagem, o de selecionar para um ID, o de atualização, o de criação, que é o push, e o de deleção. Então são 5 itens aí, 5 rotas no controller que ele já cria de forma automática para você. Mas ainda assim no dia a dia acaba que a gente ainda trabalha com bastante repetição de código. E hoje a gente já sabe que algumas ferramentas já vieram para ficar. E não adianta a gente querer ficar batendo de frente com isso. O exemplo é o próprio ChatGPT, né? Machine Learning, que é a máquina aprendendo com o usuário, com algumas técnicas de aprendizado. E não adianta a gente hoje ficar batendo de frente com isso, se negando a utilizar esse tipo de ferramenta, porque ela veio realmente para ficar. Eu não acredito que ela vá substituir o programador, mas ela vai sim substituir funções rotineiras e repetitivas. Por exemplo, uma empresa com 10 programadores, boa parte da programação deles são feitas com códigos repetitivos, códigos simplórios, de CRUD, códigos mais simplórios, vamos dizer assim. E às vezes com esse tipo de ferramenta, com o próprio ChatGPT, essa empresa poderá diminuir o seu custo, ou diminuindo a quantidade de programadores, vamos supor para 6, 7 programadores, ou ainda realocando esses programadores para outros projetos, então aumentando aí a gama de projetos que uma empresa de desenvolvimento trabalha. Não significa que isso vai impactar no mercado de trabalho do programador, do desenvolvedor, já que estamos num grande déficit de desenvolvedores aí no mercado. Muitos são programadores, desenvolvedores, mas não se atentam em se adequar a alguns requisitos que grande parte das empresas exigem aí na hora da contratação, seja um PF ou um PJ. Mas enfim, uma dessas ferramentas que eu já utilizo bastante é essa daqui, ó. A maioria dos programadores já conhece ele, né, que é o Copilot, da GitHub. O que ele vem a ser? Ele é uma ferramenta de inteligência artificial usada com a própria OpenAI, no qual ela trabalha com... Ela é paga, viu? Então, em torno de $12 aí por mês. Você tem o primeiro mês grátis, mas depois ela é paga. Na minha fatura vai em torno de R$50, mais ou menos, na cotação de hoje. Mas ela facilita bastante, porque ela vai aprendendo com o seu estilo de programação, com os seus códigos. Você está num projeto, ela vai aprendendo dentro daquele projeto quais são os seus usos mais corriqueiros. Ela tem acesso à sua gama de repositórios no GitHub, por isso que é bom você ter bastante seu repositório aí atualizado. Eu, por exemplo, hoje tenho em torno de 40 a 50 repositórios no GitHub. Então tudo de projeto que eu tenho eu jogo para o GitHub justamente para isso, para já poder ensinar o Copilot ali a trabalhar com as minhas programações. E também trabalha com repositórios abertos, públicos, mas não tem que se preocupar com o seu repositório fechado, que nenhuma outro programador com o Copilot vai ter acesso a ela, somente você. E ela facilita bastante, na maioria das vezes ela acerta. Quando ela não acerta, ela chega bem próxima, bastando eu fazer algumas alterações. O exemplo que eu utilizo aqui é muito de injeção de dependência, que é algo repetitivo. Então, essa injeção de dependência, quando ela entende que eu quero fazer uma injeção de dependência, ela autocompleta ali para mim. Então ela ajuda bastante, olha só. Aqui só de você colocar um texto, né, um comentário do que você quer fazer, e quando você começar a criar a função, ele já completa para você com aquela função já bem estipulada ali para você. Então ela tem bastante funções aí, né, auxilia bastante. Às vezes ela não acerta 100%, mas bastando você fazer algumas alterações ali para poder
se adequar ao seu projeto, e de resto ela autocompleta ali para você, ok? Concorrente a ela, às vezes o Copilot não é um conselho para quem está aprendendo, para quem está estudando. Por quê? Às vezes ele vai te dar uma sugestão, você não vai saber o que se trata aquela sugestão, nem do que ele está fazendo, você só vai aceitar. Não é bacana para quem está aprendendo. Também não é bacana porque você vai... O legal de aprender é justamente isso, você tentar criar, errar, corrigir, entender onde você errou, né, dando essas caneladas que a gente vai aprender. Se tiver tudo pronto, você não simplesmente vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V e não vai aprender praticamente nada. Mas para quem já trabalha na área, e eu, por exemplo, sou PJ, hoje tenho uns 4, 5 contratos, então acaba que eu fico perdendo tempo com esses códigos repetitivos. E com o Copilot eu posso pegar um projeto a mais, né, no mês ali, aumentar um pouco minha renda e muito mais, né, compensando muito mais do que o valor que eu pago. Em concorrentes a eles, nós temos alguns. Nós temos alguns aqui concorrentes a ele, do Copilot do GitHub, né? O IntelliCode do próprio Visual Studio já mas ele é fraco perto do Copilot, mas já tem. Tem um Tabino, né? Tem esse outra ferramenta aqui, Blackbox, tem o Code, esse daqui também, né, da Amazon. Temos bastante ferramentas aí em parceria, em concorrência com o Copilot. Outra que eu vou apresentar para vocês é essa daqui, ó, é o Tab9. O Tab9 também é uma excelente ferramenta. Eu acredito que ela já tem mais tempo no mercado em relação ao Copilot, posso estar enganado quanto a isso, mas ela é bem ali, bem junto com o Copilot em relação à assertividade dos códigos. O legal do Tab9 é o seguinte: você pode se inscrever numa conta gratuita. Se você quiser pagar, vai sair mais ou menos o mesmo valor do Copilot. Mas você pode experimentar ela de forma gratuita, e é isso que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. E você pode ter em concorrência com o Copilot, você pode ter o Copilot e ela ao mesmo tempo ali no seu ambiente de desenvolvimento. Na versão gratuita, ela vai trabalhar apenas com o seu repositório local e alguns repositórios abertos, open source aí na internet. Ela não vai ter toda a gama de repositórios ali para fazer o aprendizado. Mas a versão paga ela já aumenta essa gama de repositórios online. Mas o interessante é o seguinte: quando você instala o Tab9 de início, ele não vai ser muito assertivo, ele não vai dar muitas sugestões, porque ele ainda vai estar aprendendo com os seus códigos. Quanto mais você utilizar, quanto mais você programar com ele habilitado, mais ele vai aprender e mais sugestões ele vai te dar com o tempo. Então, de início talvez não seja muito interessante, mas com o passar do tempo ele passa a aprender bastante. Aqui eu vou dar um exemplo, né? A gente vem aqui em repositórios dos plugins, nas extensões, né? Vamos digitar o Tab9 para fazer a instalação dele. Eu já tenho ele instalado, ó. Basta fazer a instalação. Depois de fazer a instalação, você vai clicar aqui, ó, em configuração, e ele vai exigir que você faça uma conta. Quando você fizer a conta, ele vai estar automaticamente logado aí com a sua conta em relação ao seu uso aí do Tab9, ok? Seja ela gratuita ou não. O legal do Tab9 também é que você pode trabalhar com um time de pessoas. Quando na versão gratuita, até 3 pessoas. Na versão paga, se não tem enganado, são 30 pessoas. No qual o aprendizado desse time acaba se beneficiando um ao outro, né? Por exemplo, tem eu e mais um amigo meu, trabalhamos na mesma empresa, estamos aí no mesmo time do Tab9. O que a máquina dele aprender vai passar para mim, e o que a minha aprender vai passar para dele também, aumentando assim o aprendizagem aí do Tab9. Eu geralmente utilizo o Visual Studio Code para todas as programações, com exceção do .NET. Quando é C# eu não gosto muito do VS Code, eu prefiro o Visual Studio mesmo. Então aqui eu tenho um projeto em Blazor e ele está realmente no Visual Studio. No Visual Studio a gente vê extensões, gerenciar extensões. Procura aqui então por Tab9, né? Digita aqui Tab9. ReSharp também é uma excelente ferramenta também, ok? O único detalhe do ReSharp é que ele é muito caro, e eu ouvi dizer também de colegas que utilizam, que no Visual Studio, não seria o Visual Studio Code, mas no Visual Studio ele deixa o Visual Studio extremamente pesado, então ele consome bastante recurso aí da máquina. Mas o Tab9 não. Vai digitar Tab9 aqui, vai mandar instalar, e automaticamente ele já vai estar instalado, ele vai aparecer aqui, ó, Tab9. Quando eu clicar em Tab9 aqui,
Ele vai me dar a minha conta, eu loguei com o próprio GitHub, né, para ele ter acesso aos meus repositórios do GitHub, as configurações, então está no básico. Aqui ele é híbrido, né, então ele pode tanto no meu local quanto no cloud, que é o mais recomendado. Posso desabilitar em algumas extensões de arquivo, enfim, posso testar a versão Pro por algum tempo. Integração de código, né? Eu vou fazer integração com o GitHub, por que não? Deixa eu ver se é só na versão paga ou se é na versão gratuita também. É só na versão paga, infelizmente. Mas enfim, temos aqui algumas configurações em relação ao próprio Tab9 aqui, ok? Vamos aqui no Visual Studio, onde está o path de configuração, né? Ok, deixa eu ver se eu tenho alguma... Aqui é a parte do time, se eu quiser integrar pessoas ao meu time. Beleza. Mas enfim, uma coisa bem bacana também no próprio GitHub é isso daqui, ó. Quando você tem um repositório, né? Você pode trabalhar com os ISOs. O que seria isso? No DevOps a gente chama isso aqui de org items, né? E aqui são o que você tem que fazer, né? As suas melhorias ou os bugs que aparecer, você vai declarando eles aqui. Então são tarefas. As tarefas que você tem que desenvolver naquele repositório. Eu tenho duas tarefas aqui. O interessante é o seguinte, essa aqui é de um bug, então eu tenho que corrigir ela de forma mais aprimorada. Você cria um insars, depois você cria um repositório, uma branch, né, para essa tarefa aqui. Aqui no meu código, se a gente ver, eu estou no projeto Engenharia, que é um dos meus repositórios. Mas para eu não perder o que eu já tenho feito, eu fiz aqui o push para ele, né, o commit. Eu venho no GitHub aqui no gerenciar branches, dou um buscar, e eu vou visualizar também agora a branch número 10, que é melhorar essas mensagens de erro. Vou dar um checkout. Fica interessante que eu posso pausar o que eu estava fazendo na branch 9 e voltar, né, e fazer essa modificação na branch 10 e depois voltar para a branch 9. E a main continua inalterada. A main é a que está em produção, né, a que está funcionando ali perfeito. A branch 9 aqui já tem algumas modificações. A 10 eu vou fazer uma melhoria em relação à 9. Depois eu vou fazer o merge dessas duas aqui para main e a main vai virar uma coisa só. Mas como eu não terminei esse item aqui ainda, ok? Eu vou continuar aqui através da main. Se a gente observar a main, a main ela, a última foi carregando o AC. E aqui na 10 também, carregando o AC. Se eu pegar o 9, vou carregando o AC, cadê? Ele está mais para baixo, aqui onde ele está. Então daqui para frente, tudo isso eu fiz em relação ao projeto, né, do número 9 aqui, da branch 9. Então fiz em relação à branch 10, ok? Então isso é bem interessante pra gente. Então é isso. A melhoria que eu vou fazer é aquela que eu já mostrei no vídeo anterior, que vou estar simplesmente fazendo as modificações em alguns controllers para mudar, né, a forma como ela exibe as mensagens de erro, caso tenha. Aqui eu estou só com o try-catch normal, então eu venho aqui, ó, no try-catch coloco uma exception e aqui dentro eu vou dar só uma esperadinha, vamos ver se ele vai autocompletar. Não é isso que eu quero, mas é esse aqui já o GitHub, né? Aqui eu nunca usei esse texto, por isso que ele não aprendeu. O que eu quero é um bad request. Vou dar um bad request, na verdade vai ser um return, um bad request. Vamos ver se ele vai me dar o autocomplete aqui. Não é isso que eu queria. Deixa eu visualizar no código ali como que... Bom, voltando aqui, era mais ou menos esse código que eu queria, né? Aquele que a gente utilizou lá no item anterior. Lembrando que isso só é possível em controllers, ok? Controller aqui, retornar. Ah, tá, esse aqui é o de log. Então, por isso. O de log realmente não tem como ela fazer essa bad request, porque ela não é um endpoint. Então vamos voltar do jeito que ela está. Aqui sim, aqui é um endpoint. Então aqui sempre eu retornar um true, né? Então, vamos colocar um try-catch aqui, um try, para tentar fazer algo, um catch, um exception, x.
Vamos ver se ele vai me dar algumas sugestões. Não, vamos tentar aqui então, retorno. É interessante que você, quanto mais utilizar, mais ele vai te dar o autocomplete, ele vai melhorando o autocomplete aqui para você. Então essa é a resposta que eu queria do Bad Request, apenas retornando uma mensagem, ok? Como eu já fiz isso nessa controller, quando eu vier nessa segunda rota do controller, provavelmente ele já vai me dar algo em relação a isso. Mas lembrando, não é uma ferramenta que vai sempre ser assertiva, sempre vai dar o que você quer, mas muitas das vezes no dia a dia ela vai sim te auxiliar bastante em relação a usos cotidianos. Quando você vai aprendendo também com a ferramenta, ela acaba te deixando também mais à vontade para aceitar de forma mais rápida aí as sugestões dela, ok? Mas enfim, basicamente é isso. Aqui no Visual Studio, nesse repositório, tem muito tempo que eu não trabalho com esse repositório. Então ele ainda tem que aprender, igual eu falei, né, no início, talvez ele não te dê muitas explicações, muitos retornos bacanas aqui para esse controle, para esse código, né, tanto o GitHub quanto o Copilot. Tanto o Copilot quanto o Tabnine. Mas conforme você vai utilizando mais a ferramenta no seu repositório, ela vai aprendendo, ela acaba trabalhando de forma mais assertiva aí, ok? Opa, novamente esse aqui é do log. Esse aqui todo início de controle tem um log, né? Aqui sim. Então eu tenho que utilizar a ferramenta, tenho que ir programando, depois do tempo no projeto, ele acaba aprendendo mais aí com seus códigos, ok? É uma ferramenta bacana, auxilia sim no dia a dia, e não custa nada fazer um teste gratuito de 30 dias, o Tabnine é gratuito também, se quiser utilizar. Eu só vou verificar depois se não tem nenhum conflito em relação ao Tabnine com o Copilot, né? Se tiver qualquer conflito entre eles, automaticamente eu vou ter que resolver esse conflito, beleza? Mas é isso. Apenas umas ferramentas aí que a gente acaba utilizando no dia a dia que pode auxiliar muito o programador nas suas tarefas mais corriqueiras.